Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, já com chocolate em cima da mesa aqui. Agora todo mundo quer vir no Cadeira Cativa. Os caras já ligam antes. Pergunto para o Bruno, para o Maurício, tá, mas vai ter o chocolate da Neugbauer? 129 anos de liderança em chocolates. E agora, primeiro lugar no supermercado Zafari também. Então, com chocolates extraordinários aí, a Neugbauer, que é a nossa nova parceira aí, né? Um abraço para o Ricardo Von Tobel lá nos Estados Unidos, que nos acompanha todos os dias. Ele comprou aqueles aparelhinhos da Amazon, diz que pega todos os canais e tal, e depois o que não pega nesse tipo de incursão aí, né? Vamos chamar de incursão, ele pega no YouTube, então, ou no Facebook. Isso é uma maravilha. O filho do Záquia também nos assiste nos Estados Unidos. O César Pacheco, sempre que vem aqui, manda um abraço também para um cara lá nos Estados Unidos. Virou uma audiência mundial. E é muito legal, que o programa fez assim, de uma hora para outra. Não sei se é em função da pandemia, que as pessoas estão mais em casa, ou se é o sucesso mesmo do programa de 42 anos. Enfim, aqui a gente procura falar exatamente o assunto que interessa, o assunto do dia a dia. Por exemplo, nós temos um expert aqui no Campeonato Gaúcho, Benhur Pereira, que sabe a dificuldade que tem o gauchão. O cara que arranca bem, se escancarar um sorriso, pode estar enganado. O que arranca mal, quiser cometer o suicídio, diz, mas agora estamos ferrados. São Luís de Juí. Verdade. Aí vai lá e ganha 3, uma das quais do Internacional, em Porto Alegre, no último lance. Né? E aquele que acha que diz, não, só vou lutar para não cair, esse mesmo é que vai lutar para cair até o final, e aí seja o que Deus quiser. O Juventude está classificado na Copa do Brasil, meteu 3-0 fora de casa, está com 2 milhões e uns quebrados no bolso, né? E está aí sofrendo no campeonato estadual. Já dá para dizer, porque nós já vamos para a 5ª rodada, se não se ajeitar, vai ficar ali no limbo e não vai classificar. Porque tem Grêmio, tem Inter, tem Caxias, tem Ipiranga, tem Juventude. Só que já sobra um. São Luís, o líder, né? São Luís, que é líder, tem o Novo Hamburgo, que tem um time razoável, né? E o Aimoré, que tem 50% de aproveitamento. Ipiranga vai chegar, hein? Será? Se jogar aquela bola que jogou aqui? Bom time do Ipiranga. Aí é que entra a história dos jovens, né? Que nós estávamos discutindo hoje. Boa noite já está implícita aí. Hoje de manhã na rádio Grenal. E você bota os jovens contra o Ipiranga e toma 4. Porque se os titulares tomaram 2, o Internacional tomou o maior número de gols em campeonato estadual desde 2017. Desde Antônio Carlos Zago. De lá para cá, tinha tomado menos gols. Agora, em 2021, maior número de gols. Claro, 17 é logo ali, mas 18, 19, 20 não tomou essa quantidade que tomou agora. Benhur, o que vai dar? Boa noite. Boa noite aos amigos. E eu acho assim, é um campeonato muito difícil. Eduardo Hausen. Doutor Eduardo Hausen. Eu acho que é um campeonato muito equilibrado, principalmente quando o Inter e o Grêmio, eles vão entrando. Esse ano nem teve pré-temporada, né? Eles já começaram jogando com os jovens. Eu acho que é bom para o Inter e para o Grêmio tu botar o teu jogador jovem, só que com muito cuidado, né? Teve anos que o Grêmio botou, perdeu acho que 2, 3 partidas, foi até goleado lá em Ijuí. Então, muita atenção. O campeonato é um campeonato parelho, onde o jogo é um jogo difícil. Tu vê que o Ipiranga, mesmo com o resultado, estou olhando 4-2, o Ipiranga no início do jogo teve no mínimo 3, 4 oportunidades de ter definido o jogo. Estava 1-0. O Inter, o Ipiranga virou e poderia ter definido o jogo, né? Estava sempre na cara do até, outro. claro, e a gente entende, né? O Inter está mudando o modelo de jogo, vai correr risco, os jogadores já não estão naquele, né? Deram aquela parada. Esse centroavante Cristiano é bom mesmo? Eu acho um bom jogador, ele não é um jogador de referência. Eu acho muito bom do Ipiranga, são 2 jogadores. Um é o Caprini, né? Que é um jogador, na minha opinião, diferente, é um jogador que define muito bem. Eu gosto muito, até foi um jogador que eu sempre conto que é uma história até engraçada. Eu vim assistir um jogo, eu trabalhava no Lajeadense, vi assistir um jogo do Aimoré, que estava disputando naquela época a 3ª divisão, e o jogador entrou 20 minutos, a gente foi lá e levou para o Lajeadense, fez um grande campeonato com a gente, que é o Jean Silva, que é o neguinho que joga pelo lado esquerdo.
E hoje ele está aí fazendo sucesso. Aquele do São Luís, como é o nome dele? O careca, aquele, Giancarlo? É o Hugo Almeida, o centroavante. Não, e aquele que jogou uma enormidade contra o Grêmio no ano passado, no dia em que a Terra parou. Foi a última rodada. Teve Grêmio e São Luís às 11 da manhã e Inter e São José 4-1 para o Inter à noite. Eu comentei esse Grêmio e São Luís, foi 2-0 para o São Luís no primeiro tempo e o Grêmio virou para 3-2. Mas, Chamam ele de D'Alessandro da Colmeia do Trabalho. E jogou, mas eu vou me lembrar, depois eu olho a escalação aqui. É Giancarlo, meia. Giancarlo? Meia? Meia, Não, né? carequinha? Mas joga demais aquele Ele rapaz. está no Operário de Ponta Grossa hoje. Não, ele joga muito. Mas quem é o outro que você falou? Caprini e o Jeanzinho, o Jean Silva, que é um Silva. atacante pelo lado. Um neguinho muito rápido, faz uma diferença. Hoje mais experiente. Ele é irmão do Tatá, né, que também jogou aqui no interior, jogou nos clubes aí de São Paulo. Acho que o Tatá jogou no Vasco. O nome é conhecido. E o menino, são meninos não, né? Mas eles, para o nosso interior, estão muito bem. O Ipiranga está com um bom time, né? Quem é que classifica, Benhur? Você que é meio... eu acho que Inter, Grêmio... Benhur Diná. Não, porque agora ainda é chute. Tem que arriscar. Tem que arriscar. Agora é chute. Eu acho que assim, Inter e Grêmio, com certeza, até porque estão colocando as suas equipes, né? Viram que se não colocasse, não ia classificar. Eu quebrei o pau hoje com o meu colega Luciano Coimbra, ele dizendo, não, mas não interessa se vai classificar. O gringo chegando, o Grêmio tricampeão gaúcho, toma uma sacola do Ipiranga, é obrigado a botar os titulares aí até o fim, de qualquer jeito. Ô, Rec, eu estava escutando teu negócio programa... que campeonato gaúcho não vale nada é para Loki. Eu estava escutando teu programa e tem uma coisa que as pessoas têm que entender. Tu pode ter os teus dias de treinamento, e é importante para o treinador isso, né? Tu ter esse treinamento. Fazer o velho coletivo, qual é o problema? Não, parar 80 vezes no coletivo. Tu vai criar Onde é que está? O que é isso? É antigo? Antigo é vovozinha. E o treinador do Inter quer mudar o modelo de jogo do Inter, né? Então ele precisa fazer isso nos treinamentos. Só que tem uma coisa muito importante. Se fala muito, tu fecha o treino uma semana. Só que tu precisa fazer e testar isso no jogo. Treino é diferente de jogo. E no jogo tem que aparecer. Então, assim, tu tem que... Não, por isso, mas aí as pessoas dizem assim, fechou o treino a semana inteira e não, o que tu fez? Assim? Mas tu precisa testar no jogo. Às vezes é melhor abrir, né? E às vezes não é só no primeiro jogo, né? Precisa dar uma sequência de jogos e tomara que com esses modelos novos de jogos que estão trazendo, que vem outros treinadores estrangeiros, dê tempo para se fazer isso, né? Não sei se tem, né? Porque futebol existe uma palavra só, né? Ganhar. Mas ele fez contrato de 2 anos, doutor Eduardo Hausen. Eu sou contra. E eu sou contra, inclusive, com o meu maior bruxo. Todo mundo sabe que não precisa nem dizer. Sim. Abel Carlos da Silva Braga. E quando em 2007 o Inter começou com essa história de dois anos, eu fui o primeiro. Isso era campeão mundial o Internacional. E em cima do Barcelona. Eu disse, estão de brincadeira. Nesse país aqui fazer contrato de 2 anos, então, por óbvio, eu seria contra agora. Mas aí veio com um projeto desse tamanho, né? Uma biografia que, para mim, é fabricada, o pessoal do Internacional ficou bravo comigo, que eu disse que ele, por enquanto, para mim, posso parecer uma besta, mas não sou essa besta que aparenta. Hoje estamos tudo de preto, já viu só? Isso aí é para lamentar os nossos queridos amigos que partiram, né? Acho que até é uma maneira boa de homenagear, mesmo que não tenha sido combinado, né? Mas é muita tristeza. Bom, vamos pular essa parte. Mas aí é o seguinte, eu disse que ele era um pouco mais, ou podia ser comparado, por enquanto, ao Fábio Matias e ao Julinho Camargo. Fábio Matias, campeão da Copa São Paulo, e o Julinho Camargo treinou o Grêmio e foi auxiliar do Falcão no Internacional e trabalhou em vários times aí, interior, Nordeste e o Escambau. Ficaram bravos. Aí eu disse, mano, então me dá uma diferença. Né? Tá bom, método revolucionário, um bom discurso. Eu vi uma entrevista dele na ESPN e me apaixonei também. Né? Ele é envolvente, inclusive malandro, né? Ele deu um migué, né? Já que o nome dele é Miguel, para ficar dentro de campo ali. Bom, mas ele treinou as divisões de base na Grécia,
as divisões de base no Catar e a divisão de base de times menores na Espanha. E o Independiente Del Valle, que faz 5 e toma 5. Esse aí é o histórico mais recente. Eles vêm agora de 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. Então, em casa eles Dr. vão House. muito bem, né? Esse time do Independiente vai muito bem em casa. Eu assisti até o jogo contra o União Espanhola agora, do Chile. 6-2. Foi 6-2 e o time é intenso, né? Todo o primeiro tempo foi muito intenso. Segundo tempo eles tiraram um pouco o O pé. que tu achou do Palácio? Tu viu todo o jogo? Eu achei assim, na televisão eu estava assistindo em televisão digital, né? Eu achei ele um pouquinho acima do peso. Eu não sei se ele é forte. Ele é um pouco desligado durante o jogo, mas tem muita habilidade, tem muita finta, né? Ele é um jogador vertical, dificilmente tu vê ele dar um passe horizontal, lateral, ele é agudo, mas eu não sei se ele é um jogador de flanco, viu? Eu acho que no Inter ele vai cair muito bem na meia esquerda ali, né? O treinador agora chegando já inventou a moda, eu acho que talvez ele tenha inventado essa moda do Edenilson, seu primeiro volante, e não o Rodrigo, porque eu acho que o Rodrigo deve estar descontado ainda em função da lesão que o fez sair do jogo o último jogo contra o Corinthians, né? Depois teve essa parada de 12 dias, então talvez ele não deve ter entrado ainda com o Rodrigo por esse motivo. Na minha concepção, o Edenilson é segundo volante, né? Ele sempre que entrou como segundo volante foi muito, muito bem, e como terceiro homem de campo foi bem também. Ele chega bem no ataque, né? Ultimamente ele tem feito gols, claro que a maioria dos gols tem sido gols de pênalti, né? Mas Ou impedimento. deu azar naquele. O que ele fez de gol impedido aquele dia. O que teve de gente que jogou tudo para cima, teve gente que quebrou a casa inteira aquele dia, porque pênalti do Ramiro anulado, o cara jogou tudo para cima. Porque aquele pênalti, Escancarado. até a mãe do juiz marcaria, né? Escancarado. Bom, mas aí a senhora Sampaio não apita, quem apita é Sim. o Wilton Pereira Sampaio. A mãe do VAR também marcaria, mas como ela também não é VAR, então a excelentíssima senhora Rodriga lá não marcou. O gol do Yuri Alberto, né, era um passo para trás. Sim. E era gol legítimo. E os 2 gols anulados do Edenilson, né? É aquilo que nós conversamos há 2 semanas quando aqui estivemos. É. Faltou sorte e faltou acertar com a arbitragem, né? Porque os caras nos tomaram na mão grande. Você não acha que... eu não sei qual é o acerto que o Internacional tinha com o Miguel Ángel Ramírez, e tomara que daqui a um mês a gente esteja mordendo bem a língua aqui, né? Mas bem mesmo. Ou daqui 2 meses elogiando, né? Não fortuitamente ou gratuitamente ou entusiasticamente, como foi com o Cudê, né? Que a gente nem sabia direito, mas aparecia uma coisa diferente, né? Eu já estou de saco cheio, né? Mas você não acha que era de pagar, se era $1 milhão que tinha, e ficar com o Abel? Eu teria ficado com o Abel, né? Já que ele já tem uma afinidade com o Internacional e foi o melhor treinador do Brasil, né? Isso até é surreal, né? Nós não mantivemos no nosso grupo e no nosso comissão diretiva o treinador que foi o melhor treinador do Brasil. Aqui eu queria abrir um pouquinho a caixa preta da eleição, Rec. Nós também tínhamos contatado com o empresário do treinador, né? Que aí está agora. Então, quando a gente quer falar mal do treinador, nós tínhamos o mesmo pensamento. Ele seria a nossa primeira opção, já tínhamos conversado, inclusive, com o procurador, ele estava interessado, nos falou que tinha feito contato com a chapa oponente, que ganhou a eleição. Mas as coisas de novembro para cá, quando nós fizemos o contato, né, Rec, as coisas mudaram. E eu acho que a gestão atual fez muito bem em manter o Abel. E nós, se lá estivéssemos ganhados, eu seria um dos que gostaria que o Abel tivesse continuado. Esse treinador nos foi indicado por 2 ou 3 pessoas, a gente acompanha ele já há 2 anos. Os scouts dele no Del Valle são muito bons, é bem o que tu dissesse, e inclusive é muito parecido com os scouts do Cudê, no tempo do Racing, quando foi campeão argentino. É um time que joga para frente, com 3 linhas, é um time que faz muito gol dentro de casa, mas também leva gol.
O exemplo assim muito próximo que nós temos foi a Libertadores do ano passado, em que fez 5 no Flamengo e depois na volta tomou 5. Ah, não, ele é atrevido. Né? Deixa eu introduzir, no bom sentido, eu sempre uso essa palavra porque ela é rotineira na televisão, né, o Serginho Schiller. Deixa eu colocar na conversa, então vou mudar o verbo aqui, na conversa, até porque é espada que eu conheço há 30 anos, o Serginho bom, Serginho Schiller. Boa noite, Reg, boa noite ao Benhur, doutor Eduardo aí, prazer estar com vocês aí. Boa noite aos nossos telespectadores também. Olha aqui, tu não vai ganhar chocolate, bem feito para ti. Como não vou ganhar isso? Eu estava vendo no começo aí, é kit eu saio completo. Da Record amanhã e passo na Grenal para pegar o meu kit lá contigo. Olha aqui, 70% cacau, para você ficar babando. Já vi ontem. Tá. Tem aqui, ó, tem para tu babar mais um pouquinho. Duo, que é leite com chocolate aqui, ó. Olha tem aqui. bibs aí também, não? Tem também. Aqui tem esse aqui que é afrodisíaco. É chocolate com flocos de arroz e amendoim também. Caramba, tu vai levar o meu lá pra Grenal, eu vou passar amanhã lá. Olha aqui, bibs, ó. Pra TV eu dou uma passada lá antes, passo lá na Pampa lá antes. Olha aqui, ó, bibs, vou lá pegar. Preto e branco, que até eu tá guardado sempre, Serginho, olha aqui. Então, olha aqui, crocante. Tá? Esse aqui é da época da vovó. Esse aqui. Isso aqui a gente levava de merenda. Pô, deram uma carregada aqui. No cinema era uma caixinha, te lembra, Marcão? Isso. Aquela caixinha branquinha, né? Olha aqui. Esse aqui é o famoso refeição. Né? Isso aqui de manhã cedo já dá um vigor no cara. E agora assumiu a liderança das vendas no supermercado. Já que já mostrei aqui, já vou entregar aqui. Eu vou fazer... Bem, aqui já, eu acidentei aqui, dá tempo de arrumar até a sair. Entrega lá para o doutor Eduardo Hausen. Não sei o que tem dentro aí, pode ter alguma outra surpresa aí. Obrigado, agradeço ao Ricardo. Grande Ricardo. Ricardo está nos assistindo lá nos Estados Unidos. O que te preocupa no momento aí? Depois concluímos, doutor Hausen. O senhor não tinha concluído ainda, né? Do negócio tá bem. Só que depois as coisas mudaram e o senhor teria ficado com o Abelão. No Grêmio, o Renato acabou ficando. O Serginho foi, quem sabe, o maior fã do Renato nos últimos tempos. Abriu o coração aqui, era um amor incalculável. Era uma coisa que só aumentava. Era igual o cordão dos puxa-saco. Só não é maior do que o teu pelo Abel Braga. Não sei. Depois mas também é nesse nível. Depois das tuas declarações, é que depois veio o desamor no final. Não cometa sem justiça. Eu acho que... Veio um desamor perigoso. O Serginho jogou a toalha, não quer mais o Renato. E aí é o seguinte, era mais ou menos aquela música que ama e não é correspondido. Eu me lembro do episódio, fui participar de um programa na Rádio Guaíba, na Velha Guaíba. Velha Guaíba. E aí estava um apresentador e aí um colega comentarista estava participando e aí ele cometeu o desatino de dizer, acho que foi na época do Arthur, acho que era na época do Arthur ainda, não, porque o Renato errou. Na época do Arthur eu já não estava mais lá, então não tem problema nenhum. Eu digo, tu já não estava mais. Não, porque o Renato errou, né? Eu digo, o quê? Não, porque o Renato errou com a situação do Arthur. Eu digo, não. Vamos começar tudo do princípio. O Renato pode ter se equivocado. Que errar ele não erra. Deus não erra, vira estátua. Vamos botar as coisas... Deus vira imagem, entendeu? Deus vira imagem. Sem contar a brincadeira, eu acho que esse último ano aí estava um desgaste já muito grande para o Renato, né? Eu acho que se tivesse sido uma temporada normal, se tivesse terminado em dezembro, com o Grêmio perdendo a competição como perdeu, se tivesse um período para poder adaptar, eu acho que provavelmente se faria uma troca, né? Acredito que pudesse acontecer isso. É o que eu gostaria, né, de fazer. Ao mesmo tempo, eu vejo que nesse momento acho que a decisão da direção do Grêmio foi a melhor possível, pela manutenção do Renato mesmo. Porque eu acho que a gente não tem... O Grêmio teria que estar trabalhando já, pensando num outro profissional para trazer, entrando numa competição como uma Libertadores da América, numa pré-Libertadores, que esse time do Ayacucho aí, não se sabe, tudo bem, passou por cima, não se sabia, até então era uma incógnita para todo mundo, né? E o Independente Del Valle não é nenhuma... Não é, né,
não é um cavalo paraguaio aí, que dê para passar por cima, apesar de que eu já vi gente aí dizendo que esse time andei ouvindo ontem, não me lembro onde é que foi, eu ouvi, acho que no programa de televisão, aí, o pessoal dizendo que esse Independiente Del Valle aí, o Grêmio passa por cima fácil, porque vai ter a obrigação, né? Mas, enfim, e eu acho que, assim, acho que o Grêmio manteve, acho que fez certo em manter. Mas você está com medo do Independiente Del Valle? Está de fraldão já? Sempre. Numa competição com mata-mata, não tem como não ter receio, né? Acho que o Grêmio tem todas as condições de passar, mas não joga mal uma primeira partida, toma 2, 3 lá, e aí? O Grêmio de 2 anos, de 17, 18, não se teria esse receio. Não, com certeza, né? O primeiro jogo é lá ou é aqui? Acho que o Grêmio vai precisar se reinventar nesse ano, né? E espero, acho que assim, esse começo de ano, começo de temporada, não vamos chamar de começo de ano, né? Com esses jogadores que eu estou gostando, assim, sabe? Gostei do que eu vi até agora, né? No começo do Campeonato Gaúcho, são 2 vitórias, né? Enfim, acho que amanhã deve continuar insistindo ainda com a gurizada, né? Com quem está ali, está se apresentando. Acho que talvez aí possa haver uma reformulação no Grêmio. E é um ano que, assim, para todo mundo, né? De verdade, eu não me sinto... É óbvio que eu sou torcedor, eu gosto de ganhar, né? Quero ganhar, quero que meu time ganhe sempre, mas acho que com tudo que a gente está passando, sabe, não tem nem como cobrar, né? Não tem nem como cobrar das pessoas, né? Dos jogadores, enfim. Mas o futebol não é um mundo à parte, porque, os clubes podem até estar sofrendo, estão arrecadando menos, os jogadores não. Até adiaram o pagamento e tal. Eu acho que quem sofre são os jogadores do interior que têm que aceitar qualquer proposta. Que eu acho que não é só a questão do salário, sabe? Não é só a questão da movimentação. Então diminui 30% de cada um, porque todo mundo tem que compreender a situação atual. Mas mesmo que não fosse isso, eu acho que o momento em que o mundo está passando, entende? Pelo que a gente está passando, que a gente está vendo. Não, que a coisa está hoje. O cara chega em casa, ele começa a assistir aquilo ali. Tem um colega no trabalho lá, pessoal daqui a pouco da equipe de apoio, alguma coisa que está, sabe? Todo mundo tem um conhecido, cara. Todo mundo tem um conhecido que ou ficou doente ou que já morreu, né? Eu acho que não tem quem não conheça alguém. Eu tenho tido, assim, pelo menos 1 ou 2 notícias por semana de pessoas que estão falecendo, pessoas próximas. Então, assim, acho que está muito, muito grave. Não sou assim, eu não me sinto confortável nem para dizer que o futebol tinha que parar e nem para dizer que o futebol tinha que continuar. Nessa situação, eu te confesso que eu fico bem em cima do muro. Mas como eu te disse, eu não me sinto, eu, Sérgio, não me sinto bem em cobrar de ninguém, né? Nesse momento, pelas coisas como estão acontecendo. Acho que vai ser um ano bem complicado ainda que a gente vai ter pela frente. Bom, antes de fazer o primeiro intervalo, um resumão aqui das principais informações do dia, até para a gente debater em cima e dar uma concatenada na conversa. O nome do Miguel Ángel Ramírez apareceu no bid e o treinador, portanto, estará na Casa Mata contra o Novo Hamburgo no domingo. Não dá tempo de tomar a punição, porque vai ser punido, né? Exagerou na dose, pelo amor de Deus. Eu já achava que orientar da arquibancada, falando com o cara olhando para trás já era uma demasia. Que usasse o radinho, que fosse discreto, né? E aí alguns dizem, pois fosse do Grêmio. Aqui tudo é assim, né? Se fosse do Grêmio ia criticar também, ué. Aquilo ali, nem em Lagoa Vermelha, num torneio, o cara suspenso ficaria dando orientação para dentro do campo. Então, ele não é nem suspenso, ele não era ainda nem oficialmente técnico do Inter. Ele estava trabalhando no Inter, então hoje saiu no vídeo, hoje ok, né? Tudo bem. Não quero que mandem mais. Mas será que ele pode ser suspenso, Rec? Por quê? Porque ele não estava trabalhando, porque ele não era considerado nem técnico do Grêmio. Aí entra a história. Não seja nem para ele. Aí pode ser que o Internacional seja punido, né? Aí entra a história do direito, né? Que não está nos autos, não está no mundo. E se o pode ser que a punição seja, daqui a pouco, acabe sendo para o Internacional. Diga, doutor Eduardo Hauser. Se o presidente entra em campo para dar uma orientação pro assistente, não é a mesma coisa? Mas o presidente não pode. Sim,
mas o treinador ainda não tinha nada oficial, ele era um funcionário do clube, ou qualquer outro funcionário. Eu acho que nem tinha o visto de Mas trabalho eu acho que ainda. ninguém pode... Por que vão punir? Eu acho que a punição, doutor Eduardo, rapidamente só, eu acho que a punição pode acontecer não pro Ramírez, talvez. Posso estar falando bobagem aqui. A punição pode acontecer, talvez, pro Internacional. Mas aí eu sabe, concordo permitiu contigo. que alguém que não estivesse em condições entrasse na casa mata. Tá, digamos que eu sou... Outro profissional ou qualquer outra pessoa. Eu sou contratado de uma emissora, não assinei contrato ou não foi autorizada ainda eu falar naquela emissora, eu vou lá, pego o microfone e saio falando? Não, né? Ele saiu trabalhando, sem estar autorizado. Ele correu o risco e por conta dele. Então, o clube está errado, o segurança do Inter está errado, ele está errado, o quarto juiz tem que passar nas óticas Viver, o Vin Diesel também, o Jean-Pierre também tem que ser punido, porque não é possível. Aquilo ali virou a casa da mãe Joana. Tinha 3 técnicos trabalhando num jogo. Eu vou usar o exemplo. Pobre do Ipiranga. Eu vou usar o exemplo que tu desse para a questão das rádios, tá? O que pode acontecer daqui a pouco é se tu tem um contrato com uma rádio, mas tu não está, vamos dizer, legalizado com essa rádio... Não antecipa nada aí, Serginho, sabe como é? Não, oficialmente ele não estava legalizado para poder trabalhar. Então, assim, ele não existia. Eu não estou dizendo que não tem que haver punição. Eu acho que talvez a punição que possa vir a acontecer, né, seja a punição para o Internacional. Até o Benhur Pereira está lembrando aqui do caso do River. Tá? O que fez ele aqui nem entrou o no campo, né? Ele entrou no campo. Ali era diferente, ele entrou no campo. A situação. É porque ali ele estava legalizado. O que eu estou dizendo é que o Ramírez, por exemplo, só hoje ele ficou legalizado como técnico internacional. Tá, ele era um torcedor. Olha aqui, ó, o Inter tem mais um jogador convocado aí, ó. Seleção chilena divulgou lista dos convocados para amistosos e colocou o atacante Palácios já como jogador do Internacional. Então o Inter tem jogador na seleção dos Estados Unidos, o Internacional tem jogador na seleção peruana, o Internacional tem jogador na seleção chilena, o Internacional tem jogador na seleção argentina, o Internacional tem jogador na jogadores nas seleções de base. Isso aí... Mas é uma seleção das Américas, esse time internacional. Eu não sei se mas tem jogador convocado. Né? O Guerreiro está veterano, mas é um grande jogador. O Saravia no Internacional começou mal, mas depois mostrou ser um grande lateral. O Carlos Palácios eu quero ver ainda. Eu vi um pedaço daquele jogo, tal, até... Tomou 6 ontem. Eu gostei do DVD dele ontem. O que fez de gol naquele DVD dele, mostrasse ontem aí, impressionante. Não, ali... Aí eu me lembrei do Jajá. Eu vi um DVD do Jajá, que eu achava que ele era melhor que o Pelé. Eu disse, pô, então essa contratou um cara melhor que o Pelé. Eu vi ontem, eu assisti ontem. E qual foi o outro que eu falei? O Johnny, da seleção... Johnny está na seleção americana, né? Na seleção americana. De repente podia ter até no Uruguai, o Abel, né? O Abel Hernandes, na Uruguai. O doutor quer fortalecer aqui. Mas deixa eu continuar aqui com um breve noticiário só para matar a charada aqui. Seleção chilena, então, divulgou aí o Palácios. Novo atleta chega na madrugada a Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato pelo menos por 3 temporadas. Tyson esteve no banco de reservas a partida inteira na derrota contra o Shakhtar, hoje à tarde para Roma. Era um jogador que, se fosse imprescindível, num dia que tinha que mudar o score, tinha que jogar. Foi o debate de hoje também na rádio, que o Benhur me dá a honra da audiência, é que nós travamos lá. Qual é o Tyson? É aquele que voava aqui nos Grenais, ele e o Nilmar, e infernizava a vida do Grêmio, né? Quando o Tite era o treinador, em especial, ou é o novo Tyson? Já tá mais jogando pela meia. O forte dele era aquela correria que ele fazia. Nos jogos do Shakhtar, ele joga mais por dentro, né? Não é aquele extremo, né, aberto, com velocidade, né? Antes que a torcida do Inter fique braba comigo, eu não estou fazendo olho de fusca, porque até agora só critiquei o Internacional. É que tudo é começo aí, né? E tudo pode ser que venham mesmo, pode ser que não venham mesmo. E se falava muito na utilização de jovens, eu só ouço especulação de contratação no Internacional. É interesse por peruano, é interesse por uruguaio, é interesse por argentino do Vélez, né? Tem o Francisco Ortega do Vélez, que é jovem, Martin Távara, se não me engano,
do Sporting Mas quantos Cristal. estrangeiros pode ter no time? Tem o Fabrício Formiliano, de 28 anos, pode ter quantos quiser. 5 podem ser. Podem jogar? 5 podem ser relacionados. 5. Né? Na Libertadores não tem limite. Não, pode ser isso. Então. Na Libertadores não tem limite. A direção nega interesse pelo lateral esquerdo Ortega, do Vélez, e pelo meio-campista Martin Távora, do Sporting Cristal. A imprensa argentina havia anunciado que os jogadores estavam no radar do Internacional. No Grêmio, o presidente Romildo nega, esse é um verbo mais utilizado aqui no nosso noticiário, nega interesse pelo volante Cuejar. Tricolor segue aguardando posição do Dalian, da China, por Jailson. Ontem o noticiário é que o Grêmio podia contratar os dois. Né? Mas como o Grêmio está descartando um por dia, um ainda prossegue, que é o Jailson. É tipo o consórcio aqui da Demilar, é um por lance e outro por sorteio. Grêmio amanhã cai fora o Jailson. Amanhã pelo jeito. Grêmio enfrenta o Aimoré amanhã às 8 da noite na Arena. Tassiano não foi relacionado, está fora. O jogador recebeu folga também. Até o Tassiano é filho de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Porque o Tassiano, com tudo que sofreu, merece uma folga maior. Parece que, inclusive, é o desejo dos torcedores, estão pleiteando junto à direção, que aumente a folga do Tassiano pelo esforço sobre-humano que ele fez em 2020, que dê 45 dias de férias para ele. Porque todo mundo é filho de Deus. Por que só o Tassiano não tinha tirado férias? Se até o Renato tirou férias... Cortez também não. Cortez... Por causa que ele é um cara cortês, entendeu? Por causa da cortesia em pessoa que ele é. Ele aceita a reserva sem reclamar, ele é um cara cortês. Né? Pedro Lucas deve receber a oportunidade de atuar como meia centralizado. O restante do time deve ser o mesmo que venceu o Ayacucho terça. Breno, Wanderson, Juan Rodrigues Cortez, Lucas Araújo, Darlan, Gui Azevedo, Pedro Lucas e Ferreira, com o Ricardinho. Ferreirinha também não recebeu férias. Agora, o Ferreirinha ficou um tempo maior parado e tal, tem aquela história da compensação e tudo mais, aproveitou a vida enquanto pôde. O Ferreirinha, que é o grande destaque do Grêmio nesse início de temporada, fazendo jogadas até mais interessantes do que estava fazendo o PP no auge. Porque o repertório do Ferreirinha é 2 vezes maior do que o do PP. Eu acho o PP ainda mais jogador. Aquele PP, resumindo tudo que ele fez na seleção, ele entrava e resolvia na seleção, jogava no Grêmio e resolvia. Me parece que, pelo conjunto da obra, ainda é mais expressivo o PP. Agora, a naturalidade que o Ferreirinha está jogando, entre os meninos, entre os titulares, em qualquer competição, me chama a atenção positivamente. E agora, para falar sério, o Cortez não tirou férias porque o Guilherme Guedes ainda está naquelas, de não estar 100% e tem que ter 2, né? E o Matheus Nunes não convenceu, parece que foi até emprestado já, ou vai ser emprestado. Matheus Nunes, que foi capitão do Grêmio na Copa São Paulo. Vai entender, né? Bom, Ferreirinha já te convenceu, Serginho? Acho que sim, Reg. Já me convenceu, sim. Acho que merece continuar aí. Assumir o lugar que já foi do Everton Cebolinha, né? E por último vinha sendo do PP. Não, na verdade já foi do Fernandinho, do Pedro Rocha, do Everton, do PP e agora do Ferreirinha. Agora do Ferreirinha. E acho que depois vem o Gui, depois aí no lugar ainda pode vir. Já tem gente achando que ele pode ser um bom meia, porque ele aparece bem, batendo forte como um bom chutador que é, né? Ele bate bem na bola, na bola. Aliás, esses guris do Grêmio são bons, hein? Eu acho que sim. O Lucas Araújo é muito bom, o Juan zagueiro é muito bom, o Wanderson lateral é muito bom, o Ricardinho é oportunista. É uma bela surpresa, hein? O Wanderson é uma bela surpresa. Que jogador pronto, né? É verdade. Ele entrou, ninguém contestou. E nem no jogo. Nem ele sentiu no jogo contra o Palmeiras, entrou bem. Acho que foi uma das coisas que se salvou, né? Tem Fernando Henrique, tem esse Pedro Lucas para estrear, tem... Eu vi uma entrevista do Ferreira, até foi acho que foi para o Bruno. Foi na Grenal para o Bruno. Entrevista. Achei interessante dele comentando, ele é um jogador de 1 contra 1, né? Que faz a diferença no drible, né? E, na minha opinião, diferente do PP, né? O PP era um jogador de velocidade. Mas quando cortava e batia... Não, mas a finalização do PP é muito boa, né? Muito boa. E eu vi a entrevista do Ferreirinha e ele falando que ele tem que
ele precisa, isso deve ter sido com certeza o Renato que falou para ele, do momento certo, né, de tocar e passar, do momento de fazer 1 contra 1, né? Isso tu precisa de jogos, né, de tarimba. Até eu vi o jogo lá agora contra o Ayacucho, né, que ele fez aquele gol. Então, eu acho que a experiência vai levar ele a ser um grande jogador também. Ele tem o que não tem mais no futebol, né, 1 contra 1, de tu poder montar um sistema onde tu larga ele do outro lado, que ele vai enfrentar, vai driblar 1 ou 2 e vai liberar os outros atletas, né? Doutor Eduardo Hausen, terça-feira tem a votação do orçamento, né? Termina na quarta, não é isso? A votação é online e aí tem um tempo maior aí para o pessoal se organizar para votar. Se fala em redução de custos, se prevê faturamento maior em vendas e até bilheteria no segundo semestre. E um superávit, merreca, mas 194 mil reais se prevê de superávit. Mas o fato positivo é que não vai ter déficit, depois de 4 anos sequenciais com déficit. É uma situação que a gestão que assumiu, o que eles estão fazendo? Eles estão diminuindo os gastos no futebol, né? Começando por emprestar alguns jogadores e fazendo o pagamento de metade do salário de alguns desses jogadores, né? Isso aí já vai reduzir bastante, aí, em torno de 1,5 milhão a folha, né? E eu acho que tem que ser feito com mais atletas, né, Rec? Acho que tem que emprestar até jogadores que podem no futuro nos dar lucro. Aí eu acho que tem que haver os empréstimos e fazer realmente as contratações pontuais. O João Patrício é muito inteligente, né? Certamente terá habilidade para poder fazer isso lá no nosso departamento de futebol. Eu acredito que o déficit esse ano deve ser negativo, viu, Rec? Porque eu não vejo uma luz no fim do túnel. Eu acho que esse ano é muito pior em termos de pandemia. Eu acho que nós não vamos ter torcida esse ano nos estádios, né? E isso vai se estender aí até outubro, novembro. Eu acredito que imunizando, vacinando a população gaúcha em torno de 70%, e aí a gente precisaria, numa população aí de 15, 18 milhões, tem o Rio Grande do Sul, a gente vai ter que imunizar aí 12, 13 milhões para que a gente tenha um recuo na evolução dessa cepa que agora chegou aqui no estado, né? Essa cepa que veio de Manaus via São Paulo. A gente tem visto um caos nos hospitais, né? Eu trabalho em 2 hospitais privados de Porto Alegre, a situação está muito ruim, né? A vigilância, a Secretaria da Saúde hoje está com 354 pacientes na espera para UTI, não se tem lugar nos hospitais. Então, eu acredito assim que esse ano, não tendo público, o nosso ganho com bilheteria vai ser irrisório, né? Não vamos ter. Com relação ao marketing, o Avancini tem uma expertise aí do marketing, né? Até foi uma excelente contratação a volta dele para o marketing. Certamente ele terá aí o pulo do gato para tentar ver uma forma de angariar mais dinheiro para o internacional. Eu acho que a internet é um meio interessante. Hoje recebi até na minha casa uma encomenda do Mercado Livre e eu perguntei, né, para o entregador, ele vinha com um carro com o logo, né, do Mercado Livre, e perguntei, como é que vocês estão indo? Olha, doutor, aumentou 70% esse ano as vendas em relação ao ano passado. Então, eu acho que isso também é uma forma do internacional aí poder vender os artigos esportivos pela internet, que iria beneficiar e aumentar. Já vende bem, né? Mas o Inter terceiriza, né? Se eu não me engano, com a Magazine Luiza, um desses... A informação que eu tenho é que essa terceirização se faz por intermédio de um conselheiro, né, que detém hoje, o conselheiro do clube, que detém boa parte da internet. Isso é informação, isso eu não sei realmente se é verdade. Mas eu acho que o internacional tem que assumir para si isso e vender ele internacional pela internet. Bom, né? Agora sim. Com 100% do lucro. Né? Essa venda é uma questão de logística, viu? Magazine Luiza, esses outros grandes sites, americanas.com, não é que eles assumam, eles funcionam como vamos dizer, um site mãe, né? Sim. Porque daqui a pouco o internacional montar ele uma estrutura para poder ter a venda, às vezes é muito mais caro, né, do que tu terceirizar, do que tu ter nesse... Não, mas o percentual abocanhado é muito grande.
bom. Pode ter certeza que vale Eu a já não pena sei. ter uma infraestrutura própria. E o Inter, até eu falei com o Avancini quando ele esteve a última vez aqui, o Inter estava Estava junto pensando em comigo. fazer. Estava junto contigo. O Inter estava pensando em fazer, lembra? É verdade. Porque repassa um valor expressivo. Eu não sei se é 25% ou 30%. Não, é muito realmente. É um negócio. É bom. É, E a internet vende muito, né? vende muito. Então, Grêmio Internacional vende muito. Tá? a pandemia veio a nos mostrar uma série de coisas. Que a gente tem que fazer a medicina interativa pela internet. Né? E hoje a gente faz... Os 50% dos meus atendimentos hoje é pela internet. Claro que um otorrinolaringologista precisa palpar, sentir, visualizar a doença. Mas quando a gente não consegue esse tipo de O senhor manda forma, fotografar a garganta e o cara tem que abrir a boca e tocar ali o celular lá. a gente vai pela sintomatologia, pela experiência, enfim, mas se realmente é uma coisa que a gente tem dificuldade, aí pede para o paciente vir no consultório. Né? Mas hoje 50% do nosso atendimento não é mais presencial, e sim online. Né? É a telemedicina que chegou para ficar. Né? O senhor acha que chegou para ficar? Eu prefiro ir chegou no pra consultório médico, o cara fica 1 hora e pouco conversando. Tu quer ficar no urologista, né, Magrão? Tu quer ir no teu urologista. Aliás, lá pra tem, ficar 1 hora conversando com ele. tem um marcado para sexta-feira. Não dá pra brincar, né? Mas tu tá fininho, hein, Rec? Tu deu uma Não, boa boa. emagrecida. Larguei a Muito marvada, né? 50 dias sem uma gotinha de álcool. Muito bom, parabéns. Nossa. 50 dias, para quem dava uma beliscada todo dia numa coisinha. De leve também, eu tinha fama de gambá injusta. O Maurício Coleteando aqui disse que era injusta com os gambá. Esses são os produtores. O teu Com parceiro, pandemia, o cara já fica louco para botar para rua, eles ficam ainda provocando. o teu parceiro, né, Rec? O teu parceiro, Felipe Becker, né? Bom, mal de cunhado. Pô, Felipe Becker, o sobrenome é uma confissão, né? O João Becker, um dia, sentado com o meu sogro, sem sacanagem, eles tomaram 90 e poucas latinhas. Não tinha mais como... Terminavam de limpar, estava cheio de novo. Ficaram o dia inteiro, e o meu sogro não falava, só o João falava, e o meu sogro só bebia. Ficaram ali, estacionadinhos, né? Na frente da garagem da minha mãe ali, né? Beliscando alguma coisinha, né? Só com aquele olho de fuca, eu Só gostei, aquele- o olho de fuca. Não, Aprendi mais uma hoje, boa. Hein? Não, o olho de fusca é olho grande. É. Ah, sim, então tá. Olho de olhão. Olho de fusca é complicado. Mas, em termos de time, o Grêmio vai passar por uma grande reformulação, né? O Grêmio não tem meia cancha hoje. Qual é o jogador da meia cancha do Grêmio que é confiável? E era o grande setor do Grêmio. Nos títulos de 16, 17 e até nos bons momentos de 18, a meia cancha do Grêmio, claro, com atacantes como o Everton, como o PP, o próprio Diego Souza, né, nesse ano passado, mas a meia cancha do Grêmio se esvaiu, né? Hoje não tem primeiro homem, não tem segundo homem, não tem o GPR causa dúvida, o Mateuzinho causa dúvida, e eu já não tenho essa coragem toda de dizer, não tem que ser esse meio campo. Eu já fiz um meio campo com Lucas Araújo, Darlan e GPR. Porque o Michael não tem condições. O Mateuzinho eu manteria ainda, sabe? O Mateuzinho, acho que ele anda inseguro, realmente não tem feito grandes partidas, né? Mas acho que também, assim, ele é um jogador que eu acho que ele depende muito da parceria. Infelizmente, acho que o Maicon, assim, a gente pôde ver o quanto o Maicon é importante, né? Nesse período que ele ficou fora, tudo bem, tinha, óbvio, o Arthur assumiu e tomou conta. Mas a gente pôde ver no ano passado, assim, nos jogos que o Maicon entrava, como fazia a diferença. Só que, infelizmente, ele não aguenta mais, ele não tem mais condições de jogar 90 minutos. E nenhum clube, nenhum time pode ser dependente de um atleta, né? Desse jeito. Então, acho que o Renato vai ter que buscar, e o Renato e a comissão técnica vão ter que buscar alternativas, né? Para solucionar esses problemas aí que o Grêmio tem. Talvez até na própria base possa aparecer, né? E tem aparecido, os meio-campistas da base do Grêmio são bem destacados. Mandou uma foto até o Alfredo Somorovski. O Alfredão. Mandou a abraço foto no aqui. Alfredo. Aí, mandou uma foto com vocês aqui, bonitos na Abraço parada pra ele. aqui. O trio Nosso de preto movimento hoje lá. aqui.
Olha aqui, ó. Estás acertando uma cirurgia do nariz com o Hausen? Os caras... Ele me mandou a foto e agora fui ler o... Que corneta, hein? Vou te dizer uma coisa. E tem uma Dr. foto... Hausen é otorrino, não é cirurgião plástico, Magrão. Eu sou otorrino e faço muita cirurgia de reabilitação funcional e estética. A estética também? Ah, bom, aí também. Pode solucionar então também o problema. O doutor tem que entrar na fila porque tinha gente querendo pagar para fazer a minha cirurgia. Porque é o seguinte, eu queria ficar famoso, porque endireitar esse nariz aqui... O Cláudio Duarte uma vez queria endireitar, mas de outra maneira. Ele andava irritado comigo, mandou um recado para o Paulette, disse se aquele magrão e não parar de me encher o saco e vou endireitar aí aquele nariz. Que figura, grande figura, Claudião. Hoje é meu grande amigo, né? Claudião foi meu colega, tudo, mas queria endireitar meu nariz. Não é o primeiro, né? E certamente não será o último. Doutor, e o Inter? Vamos ver se o senhor consegue escalar o time do Inter, depois eu vou passar para o Benhur essa bola, com tudo que tem aí, com Palácios, que já está ok, com Saravia e Bosquilha, não. Isso demora mais. Aí daí é jogar para Libertadores da América. Vamos jogar agora para Gauchão, Grenal e tudo mais, porque Gauchão e Grenal é para já. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão é para frente. Tu sabe que os meus times são times que jogam para frente, né? Eu penso um pouquinho diferente do Dr. Fernando Carvalho e do Dr. Ibsen, né? Que já não está mais conosco. Eles gostavam de jogar sempre com 2 volantes, um de marcação e um mais com saída de bola. Então, o meu Internacional hoje tem Marcelo Lomba, Rodinei... O Marcelo Lomba deu notícia hoje na Rádio Grenal, está indo. Já pode botar outro goleiro aí. Bom, aí se não tiver, eu acho que no futuro o Daniel deve ser o titular, mas hoje eu colocaria o Danilo. Danilo Fernandes. Tá? Com os pés ou sem os pés? Com emoção ou sem emoção? É aquela história que o cara vai em alguns lugares e o cara pergunta, é com emoção ou sem emoção? O senhor quer com emoção o Danilo Fernandes ou sem emoção? Não, sem emoção. Mas vai ter emoção. Vai ter emoção. Tem que fazer o feijãozinho no time com do arroz. Benhor Pereira era sem emoção. Vai ter emoção, porque né, é um método de Celso trabalho Monte do só de estar treinador, assistindo né? o programa já está irritado. Que é esse negócio de jogar com os pés? Vamos ver. Rodinei, Lucas, Cuesta e Moisés. Aí eu entraria com Rodrigo Dourado, Edenilson e Galhardo. Yuri Alberto, Guerreiro e Patrick. Esse é um bom time hoje. Eu tenho uma mudança só. Eu não colocaria o Galhardo, porque o Galhardo não está mais afim e o Inter vai mandar também. Outra coisa importante, né? O Galhardo nunca foi centroavante. Ele foi uma opção porque o Cudê não tinha, né? Perfeito. Então no Ceará e no Vasco ele jogava pela beirada, né? Ele vinha pela beirada, ele não era E até acho que esse lado esquerdo pode funcionar bem com o Patrick e o Moisés dividindo o campo ali, né? Vai até um ponto, depois o Patrick está tudo certo. O Galhardo ajuda a carregar até chegar no centroavante, tem a opção do outro lado, está tudo certo. Mas eu acho que como o Galhardo não vai ficar, e eu acho que ele não está mais muito afim também, eu colocaria o Patrick na meia esquerda, o Edenilson, não é bem assim, né? Mas como só cabe em 11, Dourado, Edenilson, Patrick, e aí os outros que tem que ajudar para voltar a marcar, para compor a meia mais avançada ali, Yuri Alberto por um lado, o Caio Vidal pelo outro e o Guerreiro de centroavante. Mas se o Galhardo tiver afim e for aquele bom Galhardo do Ceará, do Vasco, na meia, ainda acho que a sua pode ser até melhor que a minha, porque o Caio vai ter que provar, o Caio Vidal. E a do Grêmio eu tinha colocado já o time com 2 ponteiros, colocaria o Ferreirinha de um lado e aí o Gui Azevedo ou o PP, se tiver afim do outro, tiraria o Alisson para alimentar bem o Diego Souza, que segura bem 2 zagueiros, é um cara que já faz esse trabalho, mesmo que ele não tenha muita movimentação, ele segura os 2 zagueiros. E a meia cancha eu faria uma nova, total. Eu colocaria esse Lucas Araújo, o Darlan, que eu também não sou muito fã do Darlan, mas até apareceu uma outra opção, e o Jean-Pierre, porque aí deixa os outros correr, deixa os ponteiros correr. Ô, Rec, no Grêmio eu acho que o problema não é os nomes, minha opinião. E a defesa do Grêmio é decorada já, né? E acho que tem que ser o Breno o goleiro, o resto não Eu sabe acho de que cor. não é os nomes, eu acho que o Renato, e é o grande desafio para ele agora... Mudar o sistema. É mudar o sistema onde
ele usa muito o Alisson para vir marcar e o Alisson perde a força ofensiva. Com esses nomes, ele tentar criar um sistema que ele... Desde que saiu o Ramiro, o Grêmio não consegue ter. E o Ramiro fazia aquela zona central de marcação e também jogava aberto ou dava passada, né, para o lateral. Então, eu acho que cabe ao Renato agora tentar mudar isso. Isso sempre é um desafio para os treinadores, né? E o Inter, a escalação do doutor, eu acho perfeita. Desde que aconteça a questão... São só grandes jogadores, hein? Não, só grandes jogadores. Se for analisar o Rodinei e o Moisés, terminaram de uma forma bem razoável. O Lucas Ribeiro tem força os dois, né, de marcar. Tem uma certa saída o Lucas Ribeiro. E o Dourado vai ter que se adaptar à função que é o revolucionário. Mas se não conseguir, aí... E a opção que tu deste também, caso o Galhardo não... Mas eu acho que o Patrick tu não tem mais como tirar daquele lado. Todas as vezes que o Patrick veio para o meio para fazer aquele triângulo Dourado, Patrick e Edenilson, nunca deu certo. Agora, o Patrick lá, ele faz o corredor, segura a bola para o time sair. Então, isso é importante. E eu não vejo lugar para o Praxedes. Aquela história dos meninos, tem que ter o Mosquito, que é o Lucas Ribeiro. Não, o Lucas Ribeiro é o zagueiro. É Lucas... Já vou me lembrar. O baixinho número 10, que chuta muito bem. Tem que entrar nos jogos, Sim. porque o Inter tem que preparar o amanhã. Sim. O Caio Vidal tem que entrar nos jogos. Caio marca e ataca. Tem que ir tomando o lugar do Rodinei, porque o Rodinei não é do Inter. O lateral esquerdo, o Léo Borges, tem que entrar também. O Pedro Henrique, quando qualquer zagueiro não puder jogar, tem que ter coragem de botar. O Zé Gabriel pode ser uma alternativa boa para o lugar do Dourado, e pode ser eventualmente na zaga. Tem o Johnny, tem o Saravia para a sequência. Tem o Peglow, né, que passou pela seleção. Tem o Peglow ainda. Mas opções tem, né? Opções tem. Para mim, o queimar os meninos é colocar a rodo, assim, como o Grêmio fez em 2018. Agora nós vamos fazer igual ao Atlético Paranaense. Deu errado. O Internacional, para mim, com a... É Lucas Ramos. Com o Guerreiro, se ele conseguir fazer e ele utiliza, né, esse tipo de jogo, que o Guerreiro venha buscar para o Yuri Alberto penetrar, que foi as grandes jogadas do Internacional, aquele lançamento rápido, rouba a bola, o Yuri Alberto foi assim que ele fez os gols. Nesse último jogo, Beno, me desculpa te interromper, ele fez em 5 minutos de jogo, ele pifou, né? É isso, né? Então, assim, esse é o modelo que ele vai ter que achar, porque tu tem o Guerreiro, tu tem uma referência, né, fantástica, né? Um goleador. Tu não acha que é a Bananeira que deu cacho? E aí o Yuri Alberto, no lado eu já não gosto, já acho que não é o jogador de lado. Então seria reserva, então. Por isso tu tem o Patrick lá, mas por que tu não pode botar ele por dentro, com 2 homens de centro? Mas daí tu tiraria quem? Não, mas jogando os dois, que nem o doutor falou, de repente o Galhardo, né, se caso o Galhardo não está bem, só que o Galhardo eu acho que fica mais lento. Aí tu teria que fazer 3 jogadores girar em cima... Sim, os mesmos 11, só com um posicionamento diferente. De repente até o Caio... o homem gosta de 2 ponteiros. Mas aí tu pode usar o Caio, Patrick, o Yuri Alberto, o Guerreiro e os 2 volantes. Olha. Bem organizados, fica um time muito bom. Não, mas tem que sair um e veloz. Tem 12, do teu time tem 12. Não, mas aí tu tira o Galhardo pro Caio. Bom, aí tá. Entende? Ou o Galhardo e fica fora o Caio, né? Mas então eu ficaria Galhardo com o Caio. ou o Caio. Eu ficaria com o Caio. Eu botaria o Caio para um lado, o Patrick do outro, o Yuri Alberto Guerreiro, uma referência em um velocista que pode cair nas diagonal, que pode cair por... E tu acha que Dourado e Edenilson é o suficiente para marcar? Eu acho que sim, com o Patrick junto. Os laterais mais presinhos? Os 2 laterais fortes de marcação, eu acho que sim. E tu não te esquece, com a qualidade, com a velocidade, a tendência é marcar alto. Então, tu vai tentar roubar lá na frente. Vou fazer uma pergunta antipática à torcida do Grêmio, que pode o Serginho concordar ou não, porque o Serginho, além de gremista, é um grande jornalista e crítico também. O Inter arranca, em tese, um pouquinho melhor, não em elenco, porque parece que os juniores do Grêmio são até melhores do que os do Internacional. Me parece que o elenco de juniores do Grêmio é mais promissor ainda do que o do Internacional, em quantidade e até em jogadores ecléticos que podem jogar em mais de uma e tal. Mas o time titular do Inter, se não inventar muito, está pronto. Nós não falamos do Palácios, né? Sim.
que tu dissesse, os que tem aí, porque senão eu teria colocado o Saravia na do Rodinei, né? Saravia na do Rodinei e o Palácios entra? Eu tenho que ver os 5 jogos do Palácio. Eu acho porque que se ele é esquerdo, ele tem que entrar Eu na acho do que ele Patrick. vai entrar na do Patrick. Pois é, e aí entra o Patrick aonde? Eu acho que o Patrick aí vai esperar. Será o craque do Campeonato Brasileiro? Bah, mas olha, pode mandar lá pro Maitá que a gente pega. Se não quiser mais. Ô, Rec, sabe como é que o treinador diz? Sabe como é que o treinador diz quando tem esse monte de É jogador? um bom problema. E deixa a natureza agir. Sim. Daqui a pouco um está expulso, outro se machuca, o treinador. Mas sabe o que dizia? Tudo junto. Sabe o que dizia o nosso amigo o grande Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, Serginho? Chapinha. Sabe o que ele dizia? Eu não quero essas malas do meu lado enchendo o saco. Ele disse que é bom ter craque no banco. Fico me olhando tudo atravessado aí, me secando. É muita bronca para administrar, né, Magrão? Mas craque velho é o problema, craque novo não. Magrão, eu acho, com relação ao que tu perguntasse, eu acho que o Inter começa a temporada, terminou melhor, né? O campeonato melhor que o Grêmio. E acho que aí entra um pouco em cima do que o Benhur comentou também aí. O grande desafio do Renato, né? Não é nem a questão de peças, é de encontrar um esquema e vai ter que ser o seguinte, não é trocar pneu andando, porque isso não tem como. Mas vai ter que consertar o carro, sabe, dar um jeito de conseguir mais potência para o carro com ele andando, né? Porque vai ter que ser durante o período. Não tem nem tempo para poder fazer nada, né? Ou então repetir a base titular, que daí não é tão inferior ao Internacional, mas as peças têm que funcionar, né? Tem que mudar o esquema, né, Rec? Esse é o problema. Eu acho que se tu repetir a base e repetir o esquema, o Grêmio perdeu a confiança no ano passado. Acho que principalmente foi isso que acabou acontecendo. Muitos jogos do que foram empates, né? Acho que o Grêmio até jogou bem. Acho que a série de empates que o Grêmio acabou tendo, né, foram prejudiciais. O Grêmio, contra o Flamengo no primeiro turno, saiu ganhando de 1-0 e era para ter ganho aquele jogo. Né? Contra o São Paulo, também acabou empatando o jogo, poderia ter ganho. Né? É mais um dos vários empates que o Grêmio teve. Então, acho que a temporada do Grêmio, na realidade, se a gente for olhar... Só que me parece que a confiança se foi. Né? E uma coisa que a gente falava, que o Internacional não tinha lá no começo com o Cudê, e que o Abel conseguiu, que acho que foi o principal mérito do Abel. O Abel conseguiu recuperar a confiança desse grupo, que ninguém mais acreditava. O Inter era 7º no Campeonato Brasileiro de uma hora para outra, e até por culpa do Abel, porque o Inter arrancou mal, perdeu 2 para o América e para o Boca. O Boca foi um crime, com o América um pênalti normal, aí podia dar um, podia dar outro. Mas o Inter merecia ter passado pelo Boca, mas ainda assim teve forças, porque o Abel teve tempo de vestiário, que antes não teve, que ele administrava do hotel, e conseguiu. E foi até uma proeza desproporcional ao que o Inter jogou e ao que se imaginava que pudesse jogar. Porque o Inter tinha caído para 7º no Campeonato Brasileiro. Mas aí, Rec, a gente vê uma coisa assim, ó, que por enquanto, nesse primeiro momento, o Grêmio não vai ter essa folga. Por exemplo, o Abel, ao ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, ficou exclusivamente com o Campeonato Brasileiro. Até nisso o Abel é sábio. Então ele teve tempo, né? O problema foi a Covid, ele não queria ter pego Covid, isso aí até atrapalhou ele um pouco. Mas isso deu tempo para ele poder ter, ele teve tempo para poder trabalhar isso. Uma coisa que o Renato, por exemplo, agora não vai ter, porque tem gauchão, já tem só, pelo amor de Deus, gente, que não comece com esse troço de poupar de novo todo mundo. Isso eu acho que a gente aprendeu, né? Acho que esse ano vai ser assim, vai ser como depois acabou acontecendo. Dá uma mesclada, até porque está se vendo. Com essa gurizada que está surgindo aí, tem gente que dá para jogar. Claro. Tá? Tem gente que dá para tu poder botar e dá para tu mesclar. Não dá mais para fazer. E não fala que vai poupar jogador. Poupa e não diz nada. Não, tá poupando? Não estou poupando, não estou botando time reserva, não. Não precisa dar explicação. Nós já começam a achar pelo em ovo aí. E para de dizer que são cartas marcadas e cavalo paraguaio, porque daqui a pouco a boca fala... Bom... Não, mas era cavalo paraguaio mesmo e as cartas estavam marcadas, né? Vamos combinar, porque aquele pênalti no Ferreirinha ainda está atravessado aqui. O Grenal. Aí com o doutor aí. O doutor pode responder aí. Deixa assim. Para mim foi pênalti. Eu disse na hora. Não tenho problema nenhum. Agora, cavalo paraguaio que acabou sendo foi o Grêmio, né? Também, né? O Internacional chegou vivo até a última rodada.
Mas morremos 2 na beira da praia, 2 morremos juntos. Mas um foi um cavalo um pouco mais robusto, outro foi um pônei. É verdade. Mas já voltamos. Agora ver o que é o cara ser editor uma vez. Na vida é sempre, né? Ele já me mijava lá na TV Record, quando eu ia de manhã cedo lá, meio que dormindo, errava uma palavra, saía, ele já vinha dizer, olha aqui, ó. Não, mas eu não tô, não, eu tô só te ajudando, eu não tô. Não me entenda mal, pelo amor de Deus. Isso não tem nada a ver com jornalismo, mas eu gosto de cozinhar mesmo. A melhor coisa que pode ter é isso, no ar. Eu nunca me esqueço, a primeira mijada que eu tomei no jornalismo esportivo foi quando eu fui me meter no terceiro tempo da Rádio Guaíba, tinha aquele Neumann, aquele microfone, e todo mundo ficava em pé ao redor ali, né? E eles ficavam chutando aqueles negócios de estatística e eu ia lá pesquisar no arquivo, que era manual, só para furar os velhos lá, né? Só para ferrar eles, né? Aí, numa dessas tantas vezes, Milton Ferretti Jung disse, tira esse nariz do microfone, seu beija-flor. Essa foi uma das vezes. A outra, o Lupe Martins me chamou num canto do estúdio e corrigiu um erro de português que eu nunca mais cometi e tento corrigir há 35 anos. O Lupe Martins já faz 15 que morreu, né? E eu não esqueço a aula de Lupe Martins, né? E amanhã tenho certeza que no Merchan tu vai falar caramelizado. Ah, não tenha dúvida, cada vez que... É isso aí. Esse nome Mumu pra gente aqui é sinônimo, é como Gillette, Moleza. né? Não, é como Gillette, é sinônimo de doce de leite é Mumu. Doce de leite é Mumu. E outra coisa, Mumu também é o seguinte, quando o adversário é fraco, né? O cara é um doce de leite, na verdade. Aquele é um mumuzinho. É o cara saborear. Exatamente. Falamos de tantas coisas boas e necessárias no nosso dia a dia que não dou nada que seja perdulário, que o cara vire perdulário. É tudo dinheiro bem investido, né? Benhur, desses times do interior aí, quem é que pode padecer? Eu já te perguntei quem é que podia classificar e você pipocou. Não, acabou não dizendo. Né? Não, eu acho que para classificar Inter e Grêmio, eu acho que São Luís e Ipiranga hoje estariam qualificados. Caxias e Juventude? Desculpe. Eu acho que o Caxias e o Ipiranga. Mesmo o São Luís sendo líder, o Paulo fazendo Juventude se distanciou. Eu acho que a diferença... Ainda tem o clássico Caju, e o ainda vai ter que jogar com o Grêmio. Brasil, né? Teve a Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil, vai ter que jogar com o Grêmio e tem o clássico Caju. Eu assisti o jogo de Juventude na Copa do Brasil, foi bem, ganhou com tranquilidade, num campo horrível, mas ganhou 3-0. E lá na zona final, a zona aquela perigosa, né? Hoje, tu pegar a sequência, assim, Novo Hamburgo, né, não venceu ainda 2 pontos, o próprio Esportivo venceu uma partida e vem numa sequência de 3, 4 derrotas. Mas dizem que o Novo Hamburgo tem um time razoável. Né? Eu também acho que o Novo Hamburgo tem um time bom. Não digo bom, mas tem um time competitivo. Pois é. Competitivo. Surpreende. Só que assim, né, já vai para quinta rodada com 2 pontos, né? O Esportivo tem uma vitória. Eu acho que o Pelotas fez um grande resultado contra o Juventude, mas também tem que ter cuidados, né? Apesar que estamos teoricamente no início, né? Vai para a quinta rodada. Mas uma coisa é importante, né, Rec? Tu tem que vencer. O São Luís teve um jogo terrível contra o Ipiranga na estreia. Ganhou 3 jogos seguidos. Hoje já não cai mais. Não cai e mais. Tem grande chance de classificar. Precisa 2 pontos para não cair mais. No meu cálculo, 11 já não cai. E 3 com 20 e 1 com 15. Esse é o meu cálculo. Aí vão dizer, mas por que essa distância do quarto? Bom, tem Grêmio Internacional. E tem o Ipiranga que é certinho, e tem o Caxias que tem base. Né? Time abaixo não tem, Rec. Time assim muito abaixo. Tem time que não está conseguindo o resultado, mas os times são competitivos. Você acha que pode dar alguma zebra aí, doutor Eduardo Rausi? Eu acho que não. Se o Inter continuasse aí com a gurizada da base, ia ter mais dificuldade. Mas agora acho que vai aprumar e vai seguir em frente, né? Eu acho que o Benhur foi muito bem quando colocou o Ipiranga, o São Luís e o Caxias e a dupla Grenal. Né? Quem está me surpreendendo favoravelmente é o Aimoré, viu? O timezinho do Aimoré está certinho, vem ganhando, empatando, enfim, eu acho que o Aimoré mais um ano vai se manter aí na Série A, né? O senhor está pronto para se emocionar, não? Por quê? Mas não é comigo, é com esse cidadão que vai aparecer na tela aí. Eu ia no início do programa fazer uma referência a esse cidadão. Você é da época da TV Guaíba. Porque estamos todos de preto, né, Rec? E o Fernandão
meu paciente, eu operei o nariz dele, né? Uma rica de uma pessoa, o ídolo do Internacional. E eu queria aqui saudar e mandar um abraço para a Eloá, para o Enzo e para a dona Fernanda, né? Abraçá-los. Hoje estaria fazendo 43 anos. 43 anos, imagina. E além de saudar aí o Fernandão já no passado, queria saudar também o Lazier Martins, tu falasse do Lupe. Hoje teve alta do Hospital São Lucas da PUC, né? Está bem. Então o Lazier Martins me contratou na Rádio Guaíba no dia 13 de outubro de 1985. Ele é o culpado. Eu sempre digo isso nas entrevistas que fiz com o Lazier. Mais essa na conta do Lazier, então. Mas isso mesmo, do Lazier. Esse foi o principal, quem sabe. Mas hoje... boa notícia é essa que o doutor está dando da alta do Lazier. Do Lazier. Até porque hoje perdemos um senador também, né? Não é meu senador, não. O senador Major Olímpio faleceu, né? Está com morte cerebral decretada. Major Olímpio, né? Major Olímpio, senador, né? PSL de São Paulo, né? É uma perda. E outra, hoje também é aniversário do Yuri Alberto. Eu até fiz essa relação no Instagram e tal, coloquei o Fernandão, lembrei também do aniversário do Yuri Alberto. E não se fala muito do Enzo no Internacional, né? O Enzo está voltando de uma lesão ligamentar, fez uma cirurgia grande, séria, né? Ele tem um talento, claro que as devidas proporções não é igual ao pai, né? Mas é um guri que tem talento, ele está ascendendo aí, até quando fez a lesão era titular, né? E agora eu não tenho mais acompanhado assim ele, porque eu não tenho estado próximo da base do CT lá de Alvorada, né? Ele tem um contrato já de 4 anos com o Internacional, o empresário dele é o Gilmar Veloz, né? Mas eu acredito que o Enzo aí, se puxar 80% do que o pai foi, vai ser um baita jogador, né? Já voltamos. Em termos de contratações, você faria uma loucurinha e contrataria o Douglas Costa? Não. Eu não faria, Magrão. Por quê? Por causa da sequência de lesões? Porque não é mais o mesmo? Porque... Eu acho que assim, primeiro, tem que trazer, acho que é um baita jogador. Vamos lá. Tu perguntou se eu faria alguma loucurinha e traria. Loucurinha, não. O Douglas acho que já declarou que gostaria de voltar a jogar no Grêmio. Então, tu vir por uma outra e disse que gostaria de vir ainda bem, né? Então, daqui a pouco, se tu conseguir fazer um contrato dentro dos parâmetros que o Grêmio possa pagar, né? Aí eu acho que vale. Agora, fazer loucura, não, porque tu começa a criar problema dentro de grupo. Toma, resolve. Tu que está aí ganhando 2 milhões, vai, tudo contigo. Aí tu já começa a ter problema dentro do grupo. E para o Benhur eu vou perguntar sobre os dois, mas para o doutor Eduardo Hauser, vale a mesma sobre o Tyson. O Tyson hoje ficou na reserva o tempo inteiro na eliminação para a Roma. Aliás, a Roma ganhou as 2 vezes do Shakhtar Donetsk. Tu disseste que o Galhardo já está com a cabeça em outro lugar. Eu penso o mesmo do Tyson. Acho que ele já está com a cabeça no Beira-Rio. Eu traria o Tyson com certeza. Inclusive foi um atleta. Eu, particularmente, falei direto com o procurador dele. Não evoluímos porque não obtivemos êxito na eleição, mas era o nosso número 1 para... O senhor ainda quer recontagem dos votos? Eu acho que a eleição passou, né? É que a gente não pode colocar em suspeição aquela eleição, é passado. Eu acho que a gente tem que andar para frente. Nós temos agora a missão de apaziguar o clube, né? Eu acho que o Internacional... Tem aí uma eleição para o Conselho aí, né? Sim, tem eleição para o Conselho. Mas já está eleito o doutor Sérgio Jurgen com o Mauri Luiz da Silva. E para o Conselho Fiscal tem 2 chapas, né? O pessoal que estava conosco na eleição acabou fazendo uma chapa no final. Nós do Avante Inter, que hoje somos 24 conselheiros, nós resolvemos... Avante Inter? Avante Inter. O nosso quando o senhor veio aqui outra vez não tinha nome. Não tinha nome, a gente tinha inclusive na noite anterior definido que fundaríamos o movimento. Avante Inter, e o Avante Inter hoje tem o pensamento de que a gente quer fazer a paz do clube, né? Inclusive nós estamos numa chapa de consenso com 2 membros, um titular e um suplente no Conselho Fiscal, e o pessoal que esteve conosco, né? E tem muito se falado que foi o doutor Aquino que fez a chapa. Não, o doutor Aquino está num período sabático, ele não tem interferência nenhuma, né? Foram os dissidentes do I9 que resolveram fazer essa chapa, então eles têm uma chapa pura, né, daquele pessoal, e tem também na ouvidoria 3 candidatos, porque agora a ouvidoria do Internacional é eleita. Tem 3 candidatos? 3 candidatos à ouvidoria. O doutor Pérez, que é advogado aqui em Canoas, a Viviane, que é do povo do clube, uma advogada,
E tem o Remi Suzin, né? O nosso querido Remi Suzin, que já teve firme na paçoca o Remi, tá hein? firme. Quer ser o ouvidor agora. Grande Remi Suzin. Pô, quando não se tinha jeito nenhum de conseguir um telefone, fala com o Remi Suzin. Então conseguia igual, mas a gente tentava. Não, conseguia. Dava um jeito, o Remi Suzin dava um jeito, aquele jeitinho do Remi Suzin, grande figura, deve estar nos assistindo. Na volta do intervalo, o Benhur Pereira vai falar sobre essas duas situações. Douglas Costa no Grêmio e Tyson no Internacional. Ainda vale a pena medalhão? Os dois jogaram a Copa do Mundo. Aliás, foram convocados. O Douglas Costa jogou, o Tyson foi para lá, na Rússia. Já voltamos. João Padeiro nos acompanhando e certamente é para mandar um abraço para o Serginho Schiller, que é amigo dele, e amigo da Aline, que é filha do Exatamente. Um abraço para os dois. E mandar um abraço para a sobrinha, se não me engano, neta do João Padeiro, a Valentina. Eu acho que... Agora me confundi tudo. O João Padeiro daqui a pouco me confirma. Parece que o João Padeiro não tem o WhatsApp, ele só liga. Né? Aí fica ruim. Né? João Padeiro é das antigas. Já está vacinado, hein? Ele, Haroldo de Souza, Kenny Braga, todos já levaram a agulha. Benhur, ainda vale a pena? Eu acho que o Tyson, não para aquilo que se fala, né, do jogador pela extrema de velocidade. Agora, ele como um armador, como alguns jogos eu vi do Shakhtar, eu acho que vale a pena. Um jogador que se identifica com o Internacional, é ídolo. Daqui a pouco está aí a função que se queria de um jogador de meio. O Douglas Costa, eu acho que não vem. E seria, na minha opinião, concordo, eu acho que seria muito caro para dentro de um plantel do Grêmio. Marcelo Groi ou Breno? A queima-roupa, Serginho? Breno. Benhur? Breno. O Marcelo Groi agora... Não, eu e gosto o Milagroi? Ele vai ser o segundo goleiro, então. Milagroi? Não é Milagroi mais? Acho que sim, né? Todo mundo tem uma hora que passa, né, Magrão? Encerra. Eu queria mandar um abraço ao Dr. Sigma, né, que hoje perdeu sua ex-esposa, Neca Noronha, pelo Covid, acometida pelo Covid. Eu estive no velório e gostaria de deixar um grande abraço para ele. Um abraço também para o Dr. Sigma, nossa solidariedade. O Serginho também está mandando um abraço, o Benhur também. Até amanhã.